Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre maturidade espiritual. Maturidade espiritual é algo muito sério, muito sério. Toda pessoa que diz ter fé precisa fazer essa autoanálise, essa autoavaliação sobre como que está o crescimento espiritual. Quando se fala em maturidade espiritual, obviamente que a gente está falando sobre crescimento espiritual e as duas coisas são sinônimos, eu pelo menos trato assim. Eu quero ler com vocês Hebreus 6:1, é o texto que a gente vai ter de base para o que eu vou conversar hoje aqui. Hebreus 6:1 que diz assim: Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. O conselho do autor aqui é para que a gente possa avançar. Esse deixemos aqui não é um deixemos de abandonar, é o deixemos de ir para o próximo nível, de ir para o próximo passo. A Bíblia ela nos instiga e nos encoraja a vivermos essas etapas de crescimento e maturidade. Rick Warren disse que você jamais chegará à maturidade espiritual apenas comparecendo aos cultos como um espectador passivo. Então, vamos desconstruir essa ideia de que para ser maduro espiritual é não faltar em nenhum encontro da igreja. Então, eu não falto em vigília, não estou instigando você a faltar. Estou dizendo que maturidade espiritual não é isso. Na verdade, eu estou concordando com o que o Rick Warren diz. Você jamais chegará à maturidade espiritual apenas comparecendo aos cultos como um espectador passivo. Esses dias eu postei no meu story, no meu status, eu desafio você a ter uma experiência com Deus fora do ambiente de culto. Isso é maturidade espiritual. É esse desafio que nós precisamos ter, de termos experiências com Deus fora do ambiente eclesiástico, fora do ambiente de culto. Sem maturidade, o que temos da parte de Deus diz respeito apenas ao que uma criança pode ter. Por quê? Porque Deus não é irresponsável, Deus não vai entregar um carro na mão de uma criança. Por mais que o carro nos pertença. É simples isso. Eu vou dar um exemplo prático aqui meu. Eu tenho um carro e eu já disse para o meu filho: filho, esse carro é teu. Mas meu filho não pode usufruir desse carro enquanto ele não tiver maturidade para usufruir desse carro, ainda que o carro seja dele. Porque tudo que é do pai é do filho, e essa é a proposta bíblica. Nós somos cordeiros com Cristo de uma herança que é de Deus, Deus Pai. Mas nós, na prática, não conseguimos usufruir porque nós estamos mais preocupados com o amadurecimento natural do que com o amadurecimento espiritual. Eu não estou aqui dizendo que nós devemos priorizar o amadurecimento espiritual e sonegar o natural. Não é nada disso. Um não exclui o outro. O que eu estou dizendo é que nós não podemos focar apenas em amadurecer naturalmente e não amadurecer espiritualmente. Por isso que chega uma fase das nossas vidas que nós estamos procurando crescer e amadurecer naturalmente, que acontecem algumas coisas que a gente não entende. E a gente se pergunta: poxa vida, mas eu tenho procurado me autodesenvolver, eu tenho procurado me conhecer, me reconhecer, eu tenho procurado aprender mais de mim e dos outros. Mas existe uma fase que somente o crescimento espiritual, o amadurecimento espiritual é que pode nos proteger ou nos dar acesso a algumas coisas que é de Deus para nós. Então, o amadurecimento espiritual responde muitas coisas. Por isso que a gente precisa amadurecer espiritualmente. Eu quero dar aqui hoje para vocês uma dica sobre amadurecimento espiritual. Mas antes eu quero ler algo aqui que eu anotei aqui e que eu quero que você reflita sobre isso. Uma atitude de maturidade não significa que você é maduro. Assim como uma atitude de imaturidade não significa que você é imaturo. Por exemplo, uma atitude de imaturidade, uma piada fora de hora. Uma atitude de maturidade, um conselho. Eu já recebi conselhos do meu filho que tem 4 anos que eu fiquei assim assustado de tamanha sabedoria que é aquele conselho.
Mas não é porque meu filho me deu um conselho maduro que significa que ele é maduro. Não, ele é uma criança que ainda precisa desenvolver a sua maturidade. Então, uma atitude de maturidade. A igreja precisa orar. Essa é uma atitude de maturidade. O imaturo tem essa atitude de imaturidade. A igreja precisa orar. E o que é ser maduro? Ser maduro é: estou orando pela igreja. Percebeu a diferença? C.S. Lewis disse assim: mera mudança não é crescimento. Crescimento é a síntese de mudança e continuidade. E onde não há continuidade, não há crescimento. Maturidade é isso. É essa continuidade, essa busca sempre de melhorias. É o que o texto diz: de glória em glória, de glória em glória. Não é porque uma vez que você experimentou a glória que você se contenta com a glória. Você quer mais glória. Quanto mais glória, mais fome você tem de glória. Quanto mais você amadurece, mais fome você tem de amadurecimento. É um crescimento contínuo. A espiritualidade madura proporciona isso, um crescimento contínuo. As pessoas mais maduras, espiritualmente falando, são as pessoas que mais reconhecem a necessidade de amadurecer. Então, como ser uma pessoa madura espiritualmente? Hoje eu quero deixar aqui uma dica para você valiosa que vai te ajudar muito. E a dica é: seja um bom aprendiz. Se você quer ser maduro espiritualmente, você precisa ser um bom aprendiz. Você precisa ouvir mais e falar menos. Você precisa servir mais e criticar menos. Todo mundo quer ser mestre, mas ninguém quer ser discípulo. E todo bom mestre é um excelente discípulo. Jesus mesmo disse que ele é servo, que ele veio para servir. A missão dele tem a ver com o serviço. Se você quer ser o primeiro, sirva a todos. Essa é a proposta do Evangelho de Cristo. Nós vamos crescer espiritualmente falando quando nós colocarmos em prática tudo aquilo que nós temos ouvido e aprendido, seja com pessoas que têm um histórico de acerto para apresentar, e seja com pessoas que têm um histórico de erros para apresentar. Porque o bom aprendiz, ele não precisa errar para aprender. Ele aprende com os erros dos outros. E espiritualmente falando, a gente vai crescendo na medida que a gente vai aprendendo, na medida que nós nos tornamos um bom aprendiz. Eu teria outras coisas aqui para falar, mas eu não quero deixar esse vídeo muito longo. Mas eu quero deixar aqui um dever de casa para você. Leia Gálatas 4, do 1 ao 7. Essa história aqui de Gálatas 4, 1 ao 7 já vai te dar uma boa noção sobre o que é maturidade, o que Deus espera de nós como filhos maduros. E é isso. Whitman diz que aqueles que não permitem que Deus trabalhe neles não deveriam trabalhar para Ele. E é nesse conceito de Whitman que eu quero encerrar o vídeo dizendo para você que maturidade espiritual tem mais a ver com o trabalho do Espírito Santo em nós, nos moldando e nos transformando, fazendo com que a gente de fato venha a ser uma nova criatura, abandonar velhas práticas, velhos desejos, velhos pensamentos, velhas atitudes, comportamentos, pessoas, lugares. E é esse trabalhar de Deus em nós que nos proporciona uma vida de crescimento e amadurecimento, aprendendo coisas novas, assimilando coisas novas, andando com pessoas novas que estão juntos na mesma missão. Whitman disse: aqueles que não permitem que Deus trabalhe neles, nem deveriam trabalhar para Ele. Então é isso aí. Essa é o que eu queria passar para você hoje, amadurecimento espiritual. Se você gostou do vídeo, peço para que você deixe o seu like, deixe o seu curtir aí, inscreva-se nesse canal aqui, que sempre eu estou postando aqui conteúdo relevante para abençoar a sua vida. Abraços e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.